A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero aqui primeiramente agradecer ao nosso Deus por essa riquíssima oportunidade que Ele tem nos concedido de mais uma vez podermos compartilhar mais uma rápida palavra de Deus para a nossa reflexão espiritual. Romanos capítulo 15, versículo 4, somente a parte A desse texto, diz a palavra do Senhor: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Ponto cego. Queridos, creio eu que todo motorista sabe o que é o chamado, entre aspas, ponto cego do carro. Por mais que a gente ajeite o retrovisor do carro, nós não conseguimos ter uma visão total e ampla do que está atrás de nós. Às vezes, mesmo depois de termos olhado várias vezes para o retrovisor, e isso já aconteceu várias vezes comigo, quando saímos, por exemplo, para fazer uma ultrapassagem, nos deparamos com um carro ou com uma moto que está bem perto da gente. E por muito pouco não acontece ali um acidente. E aí a gente se pergunta, mas eu olhei para o retrovisor e não vi nada. Isso acontece porque o retrovisor do carro tem o chamado, entre aspas, ponto cego, o qual não nos permite ter uma visão exata e completa do que está por detrás de nós. No sentido espiritual, todos nós também temos o chamado, entre aspas, ponto cego. Às vezes, ao lermos a Bíblia, por exemplo, nos deparamos com alguns textos que parecem não fazer sentido algum com a realidade. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus pergunta a Adão dizendo o seguinte: Adão, onde estás? E essa pergunta, amados, para um Deus que é onisciente, parece não fazer sentido algum. Quando Jesus também pergunta a um homem cego, dizendo: o que queres que eu te faça? Essa pergunta também parece não fazer sentido algum. E assim acontece com várias outras passagens bíblicas que muitas vezes nos deparamos. Mas a verdade é, amados, que se não entendemos algo nas Escrituras, isso não significa que aquilo que foi escrito é irrelevante e não mereça consideração. Significa que nós temos um, entre aspas, ponto cego, ou seja, a nossa compreensão humana é limitada. O texto que nós lemos de Romanos capítulo 15, versículo 4, na parte A, diz que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Veja, tudo que foi escrito, até mesmo os pontos, as vírgulas, as perguntas, entre aspas, aparentemente sem sentido, até mesmo aquela página em branco que divide o Antigo do Novo Testamento, não está ali por acaso. Estão onde estão para um propósito. E o propósito, segundo o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4, é para nos ensinar. Mas, amados, esse ensino não ocorre do dia para a noite. Há um processo de Deus. Primeiramente, precisamos receber Jesus em nossa vida, para que o Espírito Santo venha habitar em nós, e é Ele que iluminará as Escrituras na nossa mente. E na medida que continuarmos a nossa caminhada com Ele, as nossas dúvidas irão sendo dissipadas. E a verdade é também que muitas coisas que estão escritas na palavra do Senhor só serão reveladas na glória. Então, amados, a palavra que eu quero deixar para a nossa reflexão aqui é a seguinte: não deixemos que os nossos, entre aspas, pontos cegos, ou seja, as nossas limitações, incapacidades e impaciências, nos impeçam de dar o devido valor a tudo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na parte A, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas a Bíblia diz também que há um tempo determinado para todas as coisas. E no tempo certo, que é o tempo de Deus, constataremos que a lei do Senhor é perfeita, como disse o salmista no Salmo 19 e o verso 7. Então, amados, continuem firmes, lendo e estudando a palavra de Deus.
Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossiga em conhecer diariamente a palavra de Deus. E no tempo certo, o Espírito Santo, ele te revelará os segredos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.